trabalhamos 6 horas, né? A ideia era ser 5h30, vamos tentar ajudar aí. Assuntos do governo. Secretaria de Governo, Programa de Parcerias de Investimentos. Como vocês sabem, realizou-se ontem, no final da tarde, a 9ª reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimento, que é o PPI, que contou com a presença do nosso presidente, 6 ministros de Estado, os presidentes do Banco do Brasil, do BNDES, Caixa Econômica e os diretores das agências reguladoras, ANTT, ANEEL, ANP, ANAC e ANA. Cabe registrar que até a reunião de ontem, o Conselho já propôs e aprovou 193 projetos considerados prioridades nacionais. Desses projetos, 147 empreendimentos já foram concluídos e vão gerar cerca de 260,2 bilhões de investimentos nos próximos anos. No governo do presidente Jair Bolsonaro, já foram entregues 23 empreendimentos, sendo 12 aeroportos, 10 portos e a Ferrovia Norte e Sul, totalizando 6,87 bilhões de investimentos e 7,69 bilhões em outorgas. Além dos projetos já em andamento, foram apreciados na reunião a inclusão de 57 outros empreendimentos, sendo eles do Ministério da Infraestrutura, 5 terminais portuários para arrendamento, 1 terminal portuário para estudo e o Porto Organizado de São Sebastião, São Paulo, para desestatização. 2 empreendimentos de rodovias federais para concessão, 7.213 quilômetros de rodovias federais para estudo em 15 lotes rodoviários que atravessam 13 unidades da federação. 9 trechos de rodovias federais paranaenses para estudos, além de trechos estaduais relevantes. 22 aeroportos para concessão distribuídos em 3 blocos. Alienação das participações da Infraero e 6 empreendimentos para apoio ao licenciamento ambiental. Do Ministério de Minas e Energia, leilão dos volumes excedentes aos contratados sob regime de cessão onerosa, 6ª rodada de licitações sob o regime de partilha no setor de óleo e gás, 16ª rodada de licitações sob regime de concessão, leilão de linhas de transmissão número 2/2019, leilões de energia nova A4 e A6, usina Angra 3 para estudos com vistas à sua viabilização e linha de transmissão de interligação Manaus-Boa Vista para apoio ao licenciamento ambiental. Do Ministério do Desenvolvimento Regional, projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, é o PISF. Do Ministério da Economia, ações ordinárias detidas pela União no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, PND. Estamos certos de que investimentos dessa magnitude trarão, ao longo dos próximos anos, mais empregos e renda, garantindo a retomada do desenvolvimento econômico do nosso país. Vamos fazer alguns comentários sobre o Ministério de Minas e Energia na questão leilão do excedente da cessão onerosa. Com a finalidade de ampliar a competitividade, a produtividade e a eficiência dos setores de óleo e gás no país,
Os ministros Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e Paulo Guedes, da Economia, entregaram no Tribunal de Contas da União, TCU, no início desta semana, os documentos técnicos que formam o processo de revisão do contrato do excedente da seção onerosa. O edital de licitação do leilão está marcado para 28 de outubro e será o maior leilão do mundo. Criada em 2010, a operação da seção onerosa trata de blocos cedidos pela União à Petrobras para exercer o direito de atividades de exploração e produção em áreas do pré-sal, limitadas ao volume máximo de 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural. Durante a exploração foram descobertos volumes recuperáveis de hidrocarbonetos acima do previsto em contrato, principalmente nos campos de Atapu, Búzios, Itapu e Sépia, áreas da Bacia de Santos, São Paulo, sendo denominadas por volumes excedentes da seção onerosa. Esse leilão representará um marco na política energética brasileira em função dos volumes expressivos de petróleo e gás natural na jazida e altíssima produtividade dos campos. A expectativa é que o volume das atuais reservas dobre, passando de 15 para 30 milhões de barris de óleo equivalente. É o chamado Bravo Oscar Eco, boi. Cabe destacar que há disponibilidade e apetite do mercado para o leilão ainda em 2019. O certame, que também possibilitará a atração de investimentos no setor de óleo e gás, colocará o país entre os 5 maiores produtores de petróleo do mundo e poderá gerar cerca de R$1 trilhão em arrecadações de tributos, de royalties, para a União e demais entes federativos. Ele permitirá a atração de investimentos em torno de R$1 trilhão para o desenvolvimento da atividade produtiva, o que permitirá, por certo, uma maior geração de emprego e renda. O Ministério da Infraestrutura combate a corrupção. O ministro Tarcísio de Freitas assinou esta semana acordo de cooperação técnica com os ministros Wagner Rosário, Transparência e Controladoria Geral da União, CGU, André Mendonça, Advogado-Geral da União, Sérgio Moro, Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o delegado da Polícia Federal, Maurício Valeixo, lançando o Radar Anticorrupção, programa de prevenção para incrementar o combate à corrupção nas atividades de infraestrutura do governo federal. O objetivo da cooperação é tornar mais efetivas as avaliações específicas realizadas pelas instituições quanto aos programas de integridade de cada órgão, a partir do alinhamento de conceitos e entendimentos que visam a adoção de ações voltadas à prevenção, à supervisão, ao enfrentamento e mitigação de riscos de fraudes e corrupção no âmbito do Ministério da Infraestrutura. Algumas demandas iluminadas por vocês. Questão da OCDE. Então, por ocasião da visita presidencial aos Estados Unidos, foi manifestado apoio ao início do processo de acessão brasileiro à OCDE. O apoio dos Estados Unidos não assegura o ingresso brasileiro. Para obter o consenso dos membros, ainda será necessário acordar solução sobre o início do processo de acessão de 6 candidaturas que estão em exame: Brasil, Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia. A União Europeia trabalha de maneira que em cada candidatura de um país latino-americano seja associada à candidatura de um país europeu.
O MRE está realizando gestões em Washington e todas as demais capitais dos países da OCDE para que a acessão brasileira seja aprovada no mais breve prazo, se possível, já na próxima reunião do Conselho de Ministros da OCDE, a realizar-se em Paris nos dias 22 e 23 de maio. Há indicações críveis de que a delegação norte-americana dará tal apoio, embora ainda não esteja clara a posição daquele país sobre como procederia com relação ao conjunto das candidaturas. Questão OTAN. O presidente dos Estados Unidos encaminhou mensagem ao Congresso daquele país com o seguinte teor: de acordo com a seção 517 da Lei de Assistência Estrangeira de 1961, conforme emenda 22 USC 2321 quilo, estou informando minha intenção de designar o Brasil como um aliado principal não OTAN. Estou fazendo essa designação em reconhecimento aos recentes compromissos do governo do Brasil de aumentar a cooperação em defesa com os Estados Unidos e em reconhecimento ao nosso próprio interesse nacional em aprofundar nossa coordenação de defesa com o Brasil. Assinado Donald Trump, Casa Branca, 8 de maio de 2019. Vocês fizeram uma série de perguntas com relação à reforma administrativa. Criação dos ministérios das cidades e da integração. O governo do presidente Jair Bolsonaro propôs, desde os estudos na transição, o enxugamento da máquina pública que, ao longo dos últimos governos de esquerda, foi desvirtuada para atender diversos interesses. Com esse intento, o governo planificou a estrutura ministerial com 22 órgãos federais. Essa modelagem foi encaminhada ao Congresso por intermédio da medida provisória 870/2019, que reorganizou a estrutura administrativa do governo federal. O Congresso Nacional, a Casa do Povo, é o legítimo representante dos anseios nacionais e que tem a atribuição de discutir e aperfeiçoar as propostas do Executivo. O Ministério do Desenvolvimento Regional encontra-se assoberbado devido ao excesso de demandas. A reativação dos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional é consequência de diversas solicitações de prefeitos externadas durante a Marcha dos Municípios e de parlamentares do Congresso Nacional. O retorno desses ministérios poderá dar mais eficiência, eficácia e efetividade nos resultados, fortalecendo as ações de governo em áreas que impactam profundamente a população de baixa renda, com o programa Minha Casa, Minha Vida. Diante desses argumentos, e comprovando que o governo do presidente Jair Bolsonaro não se exime de proceder a mudanças que atendam aos reais interesses da sociedade, que foram vocalizados pelo Congresso e caracterizando a oportunidade de melhoria, o presidente da República concordou com a proposta do senador Fernando Bezerra, relator daquela medida provisória. Além disso, o presidente ressalta que o ministro Gustavo Canuto continuará compondo o nosso time à frente do Ministério da Integração, agora nacional, mantendo o belo trabalho que vem desenvolvendo. Vocês também questionaram as questões COAF e FUNAI. Após as mudanças feitas pela Comissão Mista da Medida Provisória da Reforma Administrativa, apesar do posicionamento do governo, agora cabe ao Parlamento aprovar ou não essas modificações. Em relação à população, ela deve exercer sua vontade, externando aos seus congressistas os seus interesses.
Com relação ao decreto das armas, a pergunta foi: o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou em inconstitucionalidade em alguns pontos do decreto das armas assinado essa semana. Então, qual a avaliação da presidência? A constitucionalidade do decreto 9875 foi analisada previamente à sua assinatura pelo presidente da República. A área jurídica do Palácio do Planalto entendeu ser constitucional e o presidente da República chancelou o entendimento ao assinar o decreto. O direito não é uma ciência exata. A existência de interpretações diferentes é natural. Com relação à agenda do nosso presidente, então, hoje pela manhã aconteceu o café, vocês tiveram ciência disso, capitaneado pelo ministro Santos Cruz. Às 10 horas, o presidente esteve numa demonstração de capacitação dos agentes de segurança do Gabinete de Segurança Institucional. E às 15 horas, os ministros Paulo Guedes, da Economia, Marcos Montes, Ministério de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, substituto, Bento Albuquerque, Ministro de Estado de Minas e Energia, Santos Cruz, Ministro-chefe da Secretaria do Governo da Presidência, André Luiz, Advogado-Geral da União, Belivaldo Chagas, Governador do Estado de Sergipe, e Senador Alessandro Vieira, do Cidadania Sergipe, que é o vice-líder do Cidadania no Senado Federal. O encontro teve a finalidade, isso aqui estava no caput da agenda, tá? Agora vamos às finalidades. O encontro teve a finalidade de promover uma aproximação com o governo federal, e este encontro foi organizado pelo governador de Sergipe, que é o governador Belivaldo. Os governadores estiveram na capital federal por ocasião do Fórum dos Governadores, que se realizou na data de ontem. Nesse estreitamento, os governadores pretendem trataram com o senhor presidente da República retomada de operações de crédito, financiamento de projetos de infraestrutura, securitização da dívida pública, reforma da Previdência, pacto federativo, cessão onerosa e bônus de assinatura do pré-sal e demais assuntos de interesse da região Nordeste. Às 16h30, o nosso vice-presidente Hamilton Mourão esteve com o nosso presidente para tratar da Comissão Sino Brasileira de Alto Nível, a COSBAN, já que o nosso vice-presidente vai participar desse encontro representando o nosso país junto àquela outra nação amiga. E, por fim, com relação à situação da Venezuela, houve um comunicado do Grupo de Lima que nós gostaríamos de trazer mais uma vez a apreciação de vocês. Os governos da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela, membros do Grupo de Lima, expressam sua rejeição à decisão da ilegítima Assembleia Nacional Constituinte de retirar arbitrariamente a imunidade parlamentar dos deputados da Assembleia Nacional Legítima, Edgar Zambrano Ramírez, Henry Ramos Alupe, Luiz Germán Florido, Mariela Magalhães Lopes, José Simón Casaldilla Peraza, Américo de Gracia, Juan Andrés Mejía, Fred Superlano, Sérgio Vergara e Richard José Blanco Delgado, pelo seu trabalho na recuperação da institucionalidade democrática da Venezuela. Rejeitamos categoricamente, diz a nota, a prisão arbitrária do deputado e primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Edgar Zambrano, que foi levado na noite da quarta-feira com uso de força
para a sede da Polícia Política de Nicolás Maduro, a mando do general sancionado Gustavo Gonçalves Lopes. Isso representa um ato nulo e inconstitucional, uma vez que, de acordo com a Constituição venezuelana, o único órgão que pode retirar a imunidade parlamentar é a Assembleia Nacional. A retirada dessa prerrogativa sem o devido processo por uma autoridade espúria, como é a Assembleia Nacional Constituinte, constitui uma afronta aos princípios democráticos e aos direitos humanos reconhecidos no direito internacional. Fim da leitura, eu me coloco à disposição para eventuais perguntas, por se acaso elas ainda existam. Boa tarde, Cariane da MBC, da Rádio Nacional. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Porta-voz, minha pergunta é sobre a publicidade do Banco do Brasil, essa ação civil pública do Ministério. A presidência vai se pronunciar a respeito? Não, por enquanto ainda não tenho dados para avançar com relação a esse tema. E a segunda pergunta é sobre os Estados Unidos, a gente tem mais detalhes sobre a agenda. Tá, nós temos já a partida no dia 14, à noite, eventos no dia 15 e 16 e retorno no dia 16. A agenda ainda está por findar-se, por adequar-se, e como eu já disse anteontem, assim que nós tivermos a possibilidade de disponibilizá-la, nós o faremos para que vocês façam seus ajustes, no particular a viagem. Porta-voz, Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo. Hoje o ministro Sérgio Moro sofreu uma derrota com a devolução do COAF para a economia. O presidente Jair Bolsonaro pretende conversar com os partidos do Centrão para tentar reverter essa decisão em plenário? O presidente vai reunir-se hoje, em torno de 7h40, com membros do seu partido, o PSL. Não me esboçou interesse de realizar um contato mais aproximado com o que você chama de Centrão. Mas eu gostaria também de explicar o posicionamento do nosso presidente, não entendendo tratar-se de derrota de qualquer que seja o ministro e, em particular, do próprio presidente. É uma decisão soberana daquela casa e o presidente democrático que a aceita in totum. Agora, uma última questão. Hoje o presidente da Câmara disse que o decreto de armas tem inconstitucionalidades. O senhor disse que o presidente considera que é constitucional, que cumpre todos os requisitos legais. Minha dúvida é, o presidente da Câmara disse que poderia sustar esse decreto. Mesmo assim, o Palácio Planalto não pretende editar um novo decreto com mudanças? Vai esperar que a questão seja eventualmente judicializada? A decisão do nosso presidente, do Palácio do Planalto, já foi realizada a partir do envio, na verdade, da firma desse decreto feito publicamente na presença de todos vocês. Quaisquer outras modificações que venham a partir do próprio Congresso, o presidente vai analisá-las, mas não há nesse momento nenhuma intenção de fazer qualquer que seja correção. Carla Araújo, do Valor Econômico. Tudo bem, Carla? Primeiro, uma questão sobre a viagem a Dallas. Foi o prefeito de Dallas que convidou o presidente Bolsonaro para ir? E teve esse convite formal? A gente tem essa informação? Não, o convite inicial realizou-se a partir do ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. E os outros eventos estão sendo coordenados entre a nossa chancelaria e as autoridades americanas que gostariam de participar desse processo para permitir ao nosso presidente que seja reconhecido como uma pessoa ganhadora do prêmio, mas mais do que isso, para estabelecer ainda mais os contatos necessários entre o Brasil e os Estados Unidos, que vêm sendo fortalecidos a cada dia. E aí uma outra questão em relação aos ministérios de cidades, integração. O senhor falou que o Canuto permanece na integração e há a intenção do governo em anunciar o ministro das cidades, já tem uma negociação? O nosso presidente está a decidir, num processo de interlocução, a seleção do nome que venha a compor a nossa equipe no Ministério das Cidades. Olá, porta-voz, boa noite. Luana Karen, da TV Brasil e da Voz do Brasil. Tudo bem?
Tudo jóia? Depois da reunião dos governadores, eles elencaram duas principais reivindicações entregues ao presidente: tornar o Fundeb permanente e investimentos em infraestrutura na região Nordeste. O presidente deu alguma posição sobre esses dois pedidos dos governadores? Os acatou, acreditando ser, de fato, realmente importante, particularmente no contexto de desenvolvimento daquela região, e fará todo o esforço para adequar orçamento e planejamentos do nosso governo para atender a essas demandas. Boa tarde, porta-voz. Eu vou insistir porque eu acho que todos os colegas querem insistir também nesse tema COAF. Essa é a Délis Ortiz. COAF, no Ministério da Justiça, era uma decisão do governo. Claro que depende de aprovação do Congresso, mas o governo, com seus líderes e sua boa vontade, o seu esforço, ele pode trabalhar para reverter esse resultado, até porque a sessão que votaria finalmente ficou para a semana que vem. O governo vai cruzar os braços, não vai lutar para manter o COAF no Ministério da Justiça, para manter a FUNAI onde ele pretendia que ficasse, lá no Ministério da Família. Fica por isso mesmo. Parece que está cedendo o tempo inteiro para o Congresso. O nosso governo não cruza braços quando se trata de lutar por aquilo que ele acredita. O nosso presidente, junto com os nossos interlocutores e gerentes dessa ligação, que é o nosso ministro Onix, o nosso ministro Santos Cruz, estão analisando as possibilidades para manter a nossa posição ou adequar-se à decisão natural e soberana do Congresso. Boa noite, porta-voz. Felipe Frazão, do Estadão. Tudo bem, Felipe? Como vai? O senhor falou agora que o presidente está num processo de interlocução para decidir qual nome vai indicar para o Ministério das Cidades, se for assim recriado. Com quem o presidente está conversando? É com parlamentares, algum partido especificamente, ou é com a Frente Nacional de Prefeitos, que organiza a marcha, a Confederação Nacional dos Municípios, são entidades suprapartidárias? A decisão de seleção das pessoas que integram a equipe do nosso presidente é naturalmente dele, mas ele, democrata que está a compartilhar essa decisão com as pessoas do nosso entorno e, naturalmente, com os partidos políticos para entender o contexto total desta nova reestruturação e, ao entender, poder propiciar à sociedade o melhor em prol dela mesma. Boa noite, porta-voz. Daniel Golino, do Jornal o Globo. Como vai? Tudo bem. Os governadores saíram da reunião falando que o ministro Paulo Guedes disse que o chamado Plano Mansueto de socorro aos estados já está pronto e deve ser entregue na semana que vem. O senhor tem informação, já tem uma data de quando vai ser apresentado para eles e se vai ser imediatamente depois enviado para o Congresso? Vai ser antes? Já tem uma data disso? Não tenho esta data. Acredito que melhor seria, como sempre eu faço, que você enderece seu questionamento ao Ministério da Economia. Olá, porta-voz, boa noite. Caian Messina, TV Bandeirantes. Vai, Caian, tudo bem? Bom. Eu gostaria de saber, em relação também ao Ministério da Economia, houve alguns governadores, eles estão falando das contrapartidas do governo. O governo pretende fazer contrapartidas duras nesse plano Mansueto, para justamente fazer com que os estados que já tomaram medidas fiscais eles sejam beneficiados e os que não tomaram, que deixaram o barco correr, realmente precisem tomar medidas mais duras. E uma segunda pergunta, hoje o secretário de Fazenda, o doutor Valderi, o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, ele disse que é possível que tenhamos novos cortes no orçamento no dia 22, contingenciamento, né? Isso dificulta a máquina do governo, impede novos investimentos? Como que o Palácio Planalto vê isso? Obrigado. As questões de corte, elas estão alinhadas com a necessidade, que é quase cláusula pétrea, de adequar-se à lei de responsabilidade fiscal. Então, o presidente Bolsonaro tem sempre orientado, em particular o Ministério da Economia, para que se adeque a essa lei que é tão importante e que dá segurança, não só jurídica, mas econômica, no prosseguimento das atividades da
da nossa nação, do nosso governo. E tu falou a primeira pergunta e eu confundi. Em relação aos estados, porque quando vem um plano de bem. recuperação, às vezes o estado que já começou a fazer o dever de casa, ele ganha as mesmas condições do estado que não começou e está numa situação pior. É muito louvável da parte dos estados que identifiquem as suas necessidades e tenham a responsabilidade fiscal para poder integrar e entregar a essa sua sociedade, a sua população, um Estado saneado sob o ponto de vista fiscal orçamentário. Aqueles que não fizeram por questões que não vêm ao caso, o governo está a analisar qual vai ser a relação de causa e efeito para poder se posicionar. Eu agora não tenho como te adiantar qual vem a ser a posição do governo em relação a eles. Mas louva, naturalmente, aqueles que tenham feito o chamado dever de casa. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Como vai, Romualdo? Tudo bem? Em paz. Faz tempo que você não vem ao briefing. É verdade, eu estava em Pernambuco. Faz muito bem. Porta-voz, por gentileza. Duas questões. Uma é com relação à transposição do São Francisco, que o presidente falou aos governadores da necessidade de se pensar de como vai ser custeada a despesa da energia elétrica do bombeamento da água. Parece ser uma questão pequena, mas é uma das maiores despesas. E o governo tinha falado até na questão da energia solar para trocar a energia elétrica pela energia solar. E completando, no dia 24 de maio, vai ter a reunião da Sudene no Recife. Está confirmada a presença do presidente nessa reunião da Sudene? Sim, a nossa agenda prevê uma partida do presidente no dia 23, e ele vai exatamente neste dia fazer um reconhecimento nessa área da transposição do Rio São Francisco, dorme e participa de uma atividade na fábrica da Fiat em Goiânia, ali no limite com a Paraíba, e no dia seguinte ele participa do CODEL, que é o Conselho Deliberativo da Sudene em Recife. A despesa o governo está analisando porque, de fato, a possibilidade de incorporar a esse processo a energia do sol, a energia solar, é extremamente interessante, sob o ponto de vista de custo e sob o ponto de vista de efetividade. Inclusive, dando a possibilidade, avançando um pouco mais, de que esta energia possa, no ir e vir, adequar e privilegiar pessoalmente as pessoas que venham dela capturar ou participar. Boa noite, porta-voz Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Tudo bem, Luciana? Tudo bem com o senhor? O governador e o prefeito de São Paulo, eles ficaram tanto quanto chateados com a história de transferir a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. Como é que está essa negociação? O senhor tem algum detalhe, se isso já foi conversado, se é fato mesmo, se isso é coisa mais a longo prazo? Porque eles dizem que o contrato vai até o ano que vem, e o presidente disse que no ano que vem a corrida poderia ser no Rio. O presidente da República assinou, na data de 8 de maio, inclusive no Monumento dos Mortos da Segunda Guerra Mundial, esse protocolo junto com o prefeito Crivella, no sentido de que uma área lá na zona, próximo inclusive da Vila Militar, ali é Guadalupe, se eu não estou equivocado, que é uma área que já foi saneada sob o ponto de vista de tijolos quentes, essas coisas que são muito afetas ao Exército. O presidente entende ser importante nós termos um evento dessa natureza aqui no nosso país. E, neste momento, entende que se qualifica ali a possibilidade de construção de um autódromo como a melhor solução para manter a Fórmula 1 aqui no país. Claro que ele está aberto ao diálogo, seja com o nosso governador do Estado de São Paulo, seja com o nosso prefeito da cidade de São Paulo. Não é suficiente ainda? O senhor acha que precisa, o governo acha que precisaria mudar? O entendimento é esse? O presidente da República não me comentou sobre as suas avaliações em relação a Interlagos. Claramente, ele está indicando uma opção pelo Rio de Janeiro. Paz e bem.
Entra em campo o time no mundo da bola. O capitão Sérgio do Boccagi lidera a moçada. Toca para o comentarista Márcio Guedes. Quanta emoção, meus amigos. A equipe de esporte joga com o coração na ponta da chuteira. E a torcida participa de casa, completando o time com toda energia. Que isso, amigo. E esses convidados, só craque.